Graça e paz, amados, da assessora Joyce, do Ministério Peruano. Estamos aí com mais uma campanha, orar por nossos filhos, aleluia. Senhor, aleluia, Ele nos emprestou aqui na terra, né, para nós cuidarmos, para nós orientarmos, para nós educarmos, né, e essa palavra se encontra lá no Salmos 127:3, né, que diz que eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Lá no verso 4 vai dizer, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Aleluia. E no verso 5 vai dizer, feliz o homem que enche, aleluia, deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitar com o inimigo à porta. Na verdade, amados, o fruto do ventre, os filhos, é uma concessão divina. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eles, de fato, né, é de direito que pertencem a Deus. E quando um filho recebe uma herança, é porque os pais morreram. Aleluia. Mas os pais recebem uma herança que de um Deus vivo, o Pai que estás nos céus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E essa herança são nossos filhos. Essa é a herança que nós recebemos. Né? Deus nos dá o que? Filhos inteligentes, inocentes, puros como águas cristalinas, né? Como uma folha de papel virgem e branco. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E até onde conseguimos manter nossos filhos puros, inocentes e virgem como assim, de corpo e alma. Aleluia. É obrigação dos pais cuidarem bem de seus filhos. Aleluia. Concedidos por Deus. Pois Deus, Ele vai requerer, né, de cada um de nós, de cada um pais, os cuidados, né, que porventura foram negligenciados, né, que não foram prestados. O cuidado com a herança de Deus não se prende somente à boa alimentação, amados, à limpeza do corpo, não, mas se estende também para o lado espiritual, né, intelectual e emocional. Há um plano eterno para o homem, né? E quanto mais crianças nascerem e forem salvas para servir a Deus, né, nas questões assim, dos seus planos, maior será a recompensa de Deus. Aleluia. E aqueles que seus filhos já nasceram salvos em Cristo também devem lutar para não vê-los que se desviar do caminho do Senhor, né? Porque muitos já nascem no berço evangélico, no berço cristãos. Né? Como estamos, amado, cuidando dos nossos filhos, né? Que ainda assim atingiram a idade da responsabilidade pessoal. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Como estamos cuidando com aqueles, né, que já são adolescentes, né? Assim, somos, amados, aconselhados a guardar o que temos, né? E isto inclui que os filhos, que são heranças do Senhor, concedida a nós, né? A nós mortais, aleluia. Lá em Apocalipse, né? 3:11, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A herança, amados, do Senhor não pode ser lapidada pelo mal, pois Deus conta com elas para o pleno andamento, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, de seus planos em gerações eternas, aleluia. Muitas crianças, amados, foram assim nos princípios das civilizações sacrificadas a ídolos e muitas outras assassinada por pura crueldade, né? Até os próprios pais, né? Vieram aí pais que mataram os filhos, que estruparam, aconteceram essas coisas diabólicas aí. O diabo circulou aí e tirou a vida de crianças inocentes, né? Na Grécia Antiga, né? Quando uma criança nascia, os pais não tinham direito de criá-las, deviam que levá-la a um lugar chamado leste. E os anciões da tribo, após examinar o bebê, né, se achava encorpado e assim robusto, né? Desviavam, viver do contrário, jogavam-nos num abismo profundo, julgavam que era o que melhor que o bebê e para a cidade não deixava viver, né, entre assim que não nasceu destinado a ser forte e saudável. A educação Esparta, né, na Esparta, submetida a jovens a uma prova de habilidade, a críptia, munidos de punhais, escondiam-se ali no campo para atacar e matar, né, os ilotas, os escravos ali. Essas práticas tinham que dupla finalidade, treinar a juventude e impedir o aumento, né, exagerado, o controle da natalidade ali da população escrava. Então, assim, na cultura romana, o abandono dos filhos legítimos tinha como por causa a miséria, né, de uns e a política patrimonial
de outros. A criança era jogada no lixão público ou à porta de casa. Quem quisesse podia pegá-la, caso contrário, era morte para aquela criança, né? E cabia aos pais determinar se aceitava ou não o novo ser em sua casa. E hoje, como é que nossas crianças, nossos filhos são sacrificados ou abandonados à própria sorte? Hoje o lixão público está dentro dos próprios lares, né? As novelas, os filmes, os desenhos, os programas sem nenhuma oferta de uma conduta moral biblicamente aceitável, né? Porque as crianças são herança do Senhor, dada aos pais, são vítimas de indefesa e da violência, que tem a finalidade de levá-la ao extermínio. Né? Porque desde o princípio, a ideia de Deus é o que? Encher a terra. Sede fecundos, disse o Senhor Deus, né? Enchei a terra, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e sujeitai-a. E quem é que é sempre contra os planos de Deus? O cão, o diabo, pois é ele mesmo que incute, né, nos pais e civilizações o extermínio das crianças para que as gerações da eterna do plano divino não vingue. Então, qual é o plano do diabo? Matar essas crianças. Hoje os filhos são sacrificados pelos próprios pais que os abandonam, os rejeitam. Muitas vezes ainda no ventre chegado assim a abortá-lo, né? No ventre são rejeitados, muitos abortam. Né? E assim, com o apoio de leis diabólicas e satânicas de algumas formas de governo, né? Há um provérbio, amados, popular que diz que atrás de cada sorriso hoje existe uma lágrima. Você já viu na internet e nas contas de água e luz o panfleto de jornais e revistas, né? A quantidade de crianças desaparecidas. E a maioria deles nunca mais será vista, pois algumas foram sacrificadas em alguns rituais malignos. E às vezes, assim, com apoio de determinados elementos da sociedade e representantes dela, né? Já ouviu falar, não posso confirmar, né? De crianças que são sacrificadas para que determinadas novelas ou programas de determinadas emissoras sejam o quê? Irreversível, atrações fatais para maior audiência, né? Se de tal fato for verdade, por que o silêncio das autoridades governamentais, sociedades e telespectadores, né? Você sabia que a maioria de números de crianças desaparecidas no Brasil se dá a quartas e sexta-feira, principalmente as de no número dos dias, no dia de número 13? Sabe o que é uma coisa certa, mas o sangue de todas as crianças que foram derramados sobre a terra por todas as civilizações será cobrado, né, dos seus sacrificantes com juros e correção monetária pelo próprio Deus. No dia do juízo final, todos aqueles satanistas, né, ou não, que se dobrarão perante Deus, e todos eles, depois de julgados, habitarão no largo de fogo, né, do inferno, propriamente dito. Vai para o inferno, né, vai ser jogado no largo de fogo, né? Porque a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Nunca diga que seu filho é uma praga, é uma peste, é uma desgraça, pois certamente você está o quê? Ofendendo a santidade de Deus. Deus nunca faria isso comigo e com você, né? Dar-te uma praga, uma peste ou uma desgraça como herança, nunca Deus faria isso. Então, guarda o que tens, Apocalipse 3:11, né? Para que ninguém, o diabo, tome a tua coroa. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Provérbios 17, versículo 6. E a glória dos filhos são os pais. Né? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Deus amado, Pai querido, Senhor Jesus amado, que encontro, Pai amado, a tua presença, Senhor. Deus amado, Pai querido, Senhor Jesus amado, joga por terra tudo que não provém de ti, Pai Santo. Deus amado, Pai querido, esse momento está na tua presença, Senhor. Entregar esta campanha, Senhor, em tuas mãos, Senhor Jesus amado. Deus amado, Pai querido, nós venhamos, Pai amado, ser conscientes, Pai Santo, que tu deu, Pai amado, Pai querido, nos emprestou, Pai Santo, nossos filhos como herança, Pai amado, para ser cuidado, para ser educado, para ser amado, Senhor. Para, Pai amado, cuidar, Pai amado, e criar nos teus caminhos, Senhor Jesus da glória. Deus amado, Pai, que estamos pais em tuas mãos, Senhor. Pai amado, lança por terra tudo que não provém de ti, Pai Santo. Deus amado, Pai querido, meu Deus, sabedoria para educar, para ensinar. Joga por terra todo o mal, toda a opressão dos filhos, Pai Santo. Todo vício da droga, Pai amado. Todo vício da prostituição, Deus amado. Vai lançando por terra, Deus. Vai libertando, Pai, do menor ao maior, Senhor Jesus amado. Deus amado, Pai amado, que são herança tua, Senhor. Pai amado, que você, Pai amado, que tudo ministro, Pai amado, a tua palavra. E vamos, Pai amado, fazer a tua obra, Pai Santo. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, amados.